Bem-vindos a todos. Todos são cordialmente convidados, seja o jovem, seja a avó, seja o neto, desde que já entenda, que saiba ouvir, saiba entender, saiba discernir, que não é pessoas que não têm entendimento, mas pelo contrário, que conheça, que já saiba discernir, que já saiba pesquisar e que já está estudando, já está aprendendo ou fazendo algum curso, ou que é pessoas que já é terapeuta, né? Então, é muito importante o aprendizado, porque temos que ter o amor, temos que ter a bondade, temos que ter a longanimidade, temos que ter a fidelidade, temos que ter a paz, temos que ter a união. Tudo isso é importante. O amor, a bondade, a fidelidade, a perseverança, e temos que ter o discernimento das coisas. Quantas pessoas que não têm discernimento, não sabem discernir entre o bem e o mal. Porque a árvore a gente conhece pelos frutos. É pelos frutos que se conhece a árvore. O espinheiro se conhece pelos espinhos. A árvore boa se conhece pelos frutos. A laranjeira se conhece, né? A laranja pelos frutos. A pera, o pé de pera se conhece pelos frutos que é as peras que é produzido naquela árvore. A maçã se conhece também pelos frutos. A árvore boa produz bom fruto, mas a árvore má, a árvore espinheira ou espinheiro, só vai produzir espinho. E nós aqui no mundo vivemos num lugar que tem árvores boas, mas que tem espinheiros, né? Árvores boas, estou repetindo, mas também tem espinheiro. E devemos ser uma boa árvore, ou seja, dar bons frutos de fidelidade, de honestidade, frutos da fé, da esperança, da crença no poder divino. Temos que fazer a diferença, fazer o melhor, né? Porque todos é considerado como mordomos aqui na terra. Fomos criados e o Criador deixou cada um para ser mordomos
para cuidar eh, das árvores, dos verdes, da plantação, para colher, para fazer colheita, né? Para plantar, para produzir, para comprar, para vender e para fazer o bem. Porque de cima é que vem as bênçãos, porque o Criador é aquele que abençoa. Quanta gente que tem problemas, né? Ou passou por depressões, né? Eu quero falar sobre os sintomas da depressão e de outros assuntos, né? Porque os principais sintomas que marcam o início da depressão são falta de vontade para realizar atividades que dão prazer, energia, e diminui, né, a energia, reduzindo, dando cansaço constante, né? Estes sintomas surgem em baixa intensidade, mas piora por longo tempo, causa sofrimento, incapacidade de trabalhar, manter as interações com outras pessoas, por exemplo. No entanto, a depressão tem cura e pode ser alcançado, né, através da fé de um tratamento também, né, um tratamento. Os principais sintomas da depressão são sensação de vazio, tristezas. Quanta gente tem sensação de vazio, tristeza? Geralmente se manifesta através de um rosto triste, olhos caídos, né? Semblante caído, olha só para baixo, não quer conversar com ninguém, né? Olhando para o nada, sem brilho, e o tronco, ou seja, o rosto, o semblante curvado. As pessoas que possuem depressão referem sentir uma tristeza diferente do normal, que não melhora com a adoção de atitudes que o alivia, que é normalmente acompanhado por uma sensação de vazio, apatia, desinteresse, falta de vontade para realizar a atividade, né? Não tem desejo de viver, né? Porque isso já aconteceu com muitos, né? Quanta gente que ele tem a depressão, ele quer se jogar de cima de uma ponte. Pessoas que até tinha desejo de suicídio, já tentaram até ponhar a corda no pescoço para enforcar, né? E muitos acabaram não fazendo, mas muitos têm cometido, têm sentido desejo de suicídio, né? Sente tristeza, não tem vontade de viver, né? Pessoas que têm traumas da infância, né? Sofreu muito na infância, foi abusado na infância e muitos passaram até falta de alimento, né? Desnutrição e carrega aquele trauma mesmo quando chega à idade adulta ou quando chega a ser um jovem, ele carrega aquele trauma. Pessoas que têm trauma porque
comeu um alimento e aquilo fez mal, comeu uma fruta e fez mal. Eu já tenho comentado sobre isso, né? Pessoas que têm trauma de alimentos. É claro, né, que temos que ter cuidado, principalmente as pessoas devem evitar frituras, né? Porque as frituras a gente é uma coisa que pode fazer mal, é frituras, muitas frituras, né? Mas o importante não é comer coisa industrializada, mas comer as coisas naturais, né? Batata doces, né? Os grãos integrais, né? Amêndoa, castanha, tudo isso é muito importante. Então, a depressão tem levado muita gente para o caminho mau, desejo de suicídio, tristeza, problemas sentimentais, problemas emocionais, mas é preciso buscar a mudança, o estilo de vida e um tratamento através da fé, né, da perseverança, procurar superar isso, mudar aquele pensamento negativo, porque a depressão tem pessoas que têm crise de choro, né? É frequente que as pessoas com depressão tenham crises de choro, né? Ou que chora muito facilmente, tendo falta de vontade para o pessimismo, culpa e baixa autoestima, se sente desprezado, né? Tem muita gente que se sente desprezado, se sente como uma impressão de que ninguém olha para ele, que ninguém não está nem aí com ele se sente vazio, né? E tem outros que dá até presentes, são alegres, mas dentro do seu coração, da sua alma, ele sente uma grande tristeza, sentimento de inutilidade, ele se sente inútil. É comum as pessoas com depressão apresentar um sentimento de inutilidade e por isso pessoas que estão desenvolvendo depressão apresentam vontade de isolar-se dos amigos e da família, antes de pensar em solução mais severa, como o suicídio, né? Ele quer isolar da família, quer cometer suicídio. A falta de vontade para realizar atividades que dão prazer ou davam prazer, né? O prazer de viver, eles não têm. Este é os sintomas da depressão, né? E está presente desde o início do problema da depressão, podendo agravar-se à medida que o transtorno evolui. Nessa situação, né, a gente sabe que a vontade de realizar atividades que antes era motivo de alegria, né, com todo instrumentos, ou seja, ver filmes de série, assistir uma reunião, né, estar com um amigo, estar num aniversário, né, desaparece, né? A pessoa quer ficar isolada. A depressão tem mudança de humor. O transtorno depressivo pode fazer com que a pessoa tenha mudança repentina, transitórias do estado de humor, podendo ficar mais
é suscetível, né? Suscetível ao choro, né? A falta de energia, cansaço constante, isto impede a realização de atividades diárias, como higiene pessoal, tomar banho, né? Tem muitos que têm a depressão, não toma banho, não se alimenta, não tem vontade de ir à escola, ao trabalho. Isso indica a depressão. A irritabilidade, né? Devido à tristeza profunda, é comum manifestar irritabilidade, ataques de raiva, causando sintomas como tremores, vontade incontrolável de gritar e até suor excessivo. Dores, alteração no corpo, né? A depressão também pode causar dor de cabeça constante devido às noites mal dormidas, as pessoas não dormem direito, alteração do humor, podendo também ocorrer sensação de aperto no peito, peso nas pernas, né? Tudo isso daí é muito sério. Problema do sono, as pessoas que têm depressão, geralmente a depressão, a pessoa, ele tem insônia terminal. Ele não tem sono, um tipo de insônia que não causa, não, insônia que ele não dorme, né? Insônia quer dizer não dormir, não dorme, né? Ele não dorme direito. Pessoas que acordam de madrugada por volta de 3, 4 da manhã e não conseguem voltar a dormir, pelo menos até de manhã, né? Até 10 da manhã novamente, né? Alteração do peso, as alteração do peso, a pessoa diminui o peso durante a depressão e o resultado de todas as outras consequências, sintomas, pois as pessoas não têm energia para se levantar, sente dores, está irritada e com sono, cansada, né? A depressão, as pessoas perdem apetite, resulta em perda de peso, né? As pessoas podem fazer apenas uma refeição ao dia. Geralmente, a insistência de familiares, isso eles podem fazer, mas eles não querem se alimentar como devem, né? A falta de concentração, tem muita gente que tem falta de concentração, né? Então, durante a depressão pode surgir a falta de concentração. A pessoa não se concentra. Quando alguém fala com ela, ela não se concentra. Ela não presta atenção, né? Perda de memória, pensamento negativo persistente, indecisão com momentos de anormalidade e desconcentração que afeta o trabalho, a escola, as atividades, as interações pessoais, que é ficar só isolado, né? Pensamento de morte e suicídio, né? O que a gente tem falado, né? Os sintomas de depressão têm que ser tratados seriamente, porque as pessoas que têm depressão têm pensamento de morte, suicídio, vontade de acabar com a própria vida, né? E não é assim que a gente resolve o problema, né? Isso porque os sentimentos experimentados nesse problema passa por sensação que não vale a pena estar vivo, né? Então ele põe na cabeça que não vale a pena estar vivo. Abuso de álcool e droga, né?
O abuso no uso de álcool e drogas acontece pela presença de sentimentos como tristeza, angústia profunda. Tem muita gente que é assim, né? Tem pessoas que ali quer preencher o seu vazio com bebidas, outros querem bastante animais ao seu redor porque sente um vazio. Outros ingerem bebida alcoólica, ingerem drogas, né? A depressão é muito séria. É necessário, as pessoas, nesse caso, podem ter a necessidade de sentir alegria e se desliga dos sentimentos causados pela depressão. A depressão é o problema. A lentidão, o transtorno depressivo também, ele interfere na atividade mental e motora, né? O que pode fazer com que a pessoa fique mais agitada. Então está aí, né? Então as pessoas com depressão devem se cuidar, né? O teste de depressão, o teste online de depressão é o seguinte: primeiro, deve ser questionado ou então perguntado para aquela pessoa, né? Sinto que gosto de fazer a mesma coisa de antes. Aí a pessoa, o teste tem que falar sim ou não, né? E o segundo, dou risada espontaneamente e me divirto com coisas engraçadas, sim ou não. Terceiro teste. Existe momento durante o dia em que me sinto alegre, sim ou não? Quarto teste. Sinto que tenho um pensamento rápido, sim ou não? Quinto, quinto teste. Gosto de cuidar da minha aparência, sim ou não? Sexto teste. Me sinto animado com coisas boas que estão por vir, sim ou não? O sétimo teste. Sinto prazer quando assisto um programa na televisão, ou leio um livro, ou estou numa reunião, sim ou não? Então está aí, né? Esse é o teste, né? São testes que as pessoas que têm depressão é um problema muito sério, né? Problema muito sério. E eu quero falar também sobre a consequência da solidão para a saúde, né? É tudo incluído, mas nem sempre a pessoa que tem solidão, ele é depressivo, né? Muitas vezes, ele não é depressivo, mas tem pessoas que sentem a solidão, né? A solidão é um sentimento quando a pessoa está só ou se sente só, né? O sentimento de solidão que é quando a pessoa está ou se sente só. Traz consequência ruim à saúde, pois causa tristeza, interferência no bem-estar e facilita o desenvolvimento de doenças como estresse, ansiedade, depressão. Esta situação, esta situação pode ainda causar doença física, intimamente ligado à desregulação, né, de hormônios como serotonina, adrenalina, cortisol.
que afeta o sistema endócrino e imunológico de pessoa, ou seja, o organismo passa a realizar a atividade com menos eficiência e tem mais chance de ter doença. Então, isso aí, a solidão também não é bom, né? Tem muitas pessoas que sentem solidão, tem um vazio na sua alma. Então, as pessoas precisam ser curadas da sua alma, solidão, traumas, sentimento de culpa. Tem muitas pessoas, né? Tipos de traumas psicológicos, por exemplo, traumas emocionais, né? Tem pessoas que têm traumas emocionais e as pessoas podem sim ser livres dos traumas emocionais, traumas sentimentais, tem vários tipos de traumas, né? Vários tipos de trauma. As pessoas que sentem solidão também, ele pode desenvolver pressão alta, né? Pressão alta. Isso pode acontecer devido a fatores com o menor controle da alimentação, com o consumo de alimentos de menor qualidade nutricional, rico em gordura e sal. Assim por diante, né? As pessoas, alteração do açúcar no sangue. É como as pessoas, por exemplo, compulsivas, né? Tem pessoas que ele tem solidão e a solidão, aquele vazio que ele tem, ele se sente vazio e começa a comer compulsivamente, excessivamente, vai comendo e engordando. Come lanche, toma bebida refrigerante e aquilo faz mal para ele. Ele muitas vezes a pessoa que tem tanto a depressão como a solidão, né, e traumas, tudo isso não é bom. Não é bom para ninguém, para o jovem, para a criança, para os mais velhos, né? Isso não é bom. Então, as pessoas começam a comer demais, comer lanche, comer carboidrato demais, começa a engordar, né? Então, a solidão pode tornar as pessoas mais propensas a desenvolver diabetes tipo 2, né? Como sugere, né, alguns estudos. O diabetes emocional não existe, porém, algumas questões emocionais podem provocar a doença de forma indireta, seja pelo aumento no consumo de alimento com muito açúcar, ou seja pela desregulação da produção de hormônios, como a insulina, o cortisol, que são hormônios relacionados ao controle dos níveis de açúcar no sangue. A pessoa que tem ansiedade também, ansiedade, insônia, depressão e tudo isso, ajuntando as pessoas também, ele começa a comer em excesso, começa também a ter compulsão, né? Então são vários fatores que uma coisa chama o outro. Por exemplo, a solidão, o vazio, a solidão,
as pessoas podem começar a comer em excesso, muita massa, muita coisa que faz mal também e vai prejudicar. E as pessoas podem ter predisposição a desenvolver câncer, né? Pessoas solitárias também podem desenvolver câncer, provavelmente pelo fato do corpo se encontrar em estresse, né, constante, aumentando a chance de ocorrer mutações, proliferação de células cancerígenas. O estilo de vida da pessoa solitária também pode influenciar como comer demais, consumir bebidas alcoólicas ou fumar compulsivamente, né? Então tem isso, né? E o estresse, a ansiedade, o sentimento de solidão também pode também gerar depressão, ansiedade, que sinaliza ao cérebro que o corpo está sob estresse, aumentando o nível de hormônio cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. A concentração elevada do cortisol pode levar à perda da massa muscular e pode levar também à depressão, né? Pessoas que se sentem sozinhas também são propensas a terem depressão, né? A terem depressão. É o que eu disse, né? Uma coisa chama a outra, né? A solidão pode causar a depressão, pode causar muitas coisas, né, negativas na vida da pessoa, né, que está associado à sensação do vazio, abandono, falta de convívio social. As pessoas passam tristezas constantes, causa perda de energia, vontade de fazer atividade do dia a dia, irritabilidade, falta de apetite. Tudo isso leva à depressão, insônia, dificuldade para dormir. Quantas pessoas têm esses problemas? Estes problemas, né? Que são muitos. Mas as pessoas podem sim se libertar, pode sim ter um tratamento e se libertar da solidão, se libertar da depressão, né? As pessoas que se sentem sozinhas têm maior chance de desenvolver insônia proveniente por questões psicológicas, né? Dores nos músculos, nas articulações. Uma coisa chama a outra, né? Porque a solidão, a solidão, ela vai prejudicar problema. A pessoa pode começar a ser compulsivo, comer muita massa, pode provocar dores musculares nas articulações, pode provocar ansiedade também, né? Tudo isso, as dores musculares nas articulações pode ser resultado da falta de exercício físico, porque as pessoas ficam isoladas, né? Tem pessoas que ficam isoladas, né? A maior chance de dependência de medicamentos, álcool, cigarro, isso também vai afetar com certeza a pessoa. A solidão é associado
com maior risco para desenvolver dependência química a remédios, bebida alcoólica, cigarro, provavelmente devido à busca pelo sentimento de prazer, o alívio, a falta de apoio de amigos, familiares, para o combate ao vício também dificulta o abandono. Tem vários fatores que podem prejudicar as pessoas, né? E a solidão pode causar vários problemas, né? Para evitar a solidão e persistir, né? E que passa a causar o pior de muitos problemas, é importante ter atitude que afaste esta situação e aumente o convívio social, como a prática de exercício e estar sempre reunido com a família, ter mais diálogo saudável, né? Ir na igreja também é importante, né? Ler a Bíblia também, é claro, né? A Bíblia, conhecer as mensagens da Bíblia, tudo isso também, isso vai ajudar, né? Como também os traumas psicológicos. Existe muita coisa para a gente falar, né? Mas é tudo em resultado da solidão, da depressão, dos traumas psicológicos, né? Hoje tem muitos traumas, coisa que os médicos não conseguem detectar através de exame. Tem coisas que não conseguem através do diagnóstico, não é possível ter o resultado do problema, né? Por exemplo, a solidão não vai sair no raio-x, não vai sair no ultrassom, na tomografia computadorizada, não vai sair. Não tem como sair. Então, os traumas psicológicos surgem quando ocorre um dano à mente devido a um evento angustiante, né? Algo que acontece, né, com a pessoa, né? No qual o indivíduo não foi capaz de controlar o estresse produzido e integrar as emoções vividas em tal experiência. Então está aí que os traumas também. Tem muitos que têm traumas, mas tem que libertar, se livrar dos traumas, porque muitos têm que tratar dessa ferida, né? Tem pessoas que têm que tratar da sua ferida, traumas, abuso quando era criança, foi abusada, sofreu muito, né? Foi maltratado quando era criança, né? Então, essas pessoas, elas crescem, mas não deixam esse trauma, né? Muitas vezes que foi abusada, foi maltratado até pelo pai ou pela mãe, tem que ser tratado essa ferida da alma, né? O passado, né? Tem muitas pessoas que têm problema do passado, entre a família, entre a irmandade, entre os irmãos, as irmãs, né? Tem aquele trauma, os estresse, né? E muitas coisas que tem que ser livre disso daí. O que são os traumas psicológicos? Eu quero falar um pouco. O que é os traumas psicológicos, né? São muitos os traumas. Os traumas psicológicos
são causados por situações que ocorrem de maneira repentina ou inesperada, né? Nas quais o indivíduo não tem a capacidade para controlar o problema. E desta forma, este o perturba. Dessa maneira, o indivíduo apresenta uma confusão suas emoções, né, sobre suas emoções, sentindo-se mal, posteriormente, posteriormente, criando uma resistência sobre tais situações, inclusive evitando o fato de viver algo similar outra vez. Pega um trauma. Tem pessoas que ele se oferecer uma fruta ou um alimento e ele, como eu já disse, né, que ele comeu o alimento e aquilo fez mal para ele fica com trauma, ele fica com problema, ele não consegue comer aquele alimento. E outras coisas, né? Pessoas que não foi bem cuidado pela família, crianças que foram abandonadas, né? Viveram longe dos pais. Tudo isso pode ter problema, né? Mas é possível a solução, sim, né? Porque o próprio Criador, ele deixou-nos com sabedoria, e por isso que precisamos da sabedoria divina para poder solucionar esses problemas de trauma, depressão, insônia, solidão, choro, né, tristeza. O Criador, ele tem o poder, o seu poder é eterno e a solução, sim, para todos os problemas, traumas emocionais, traumas sentimentais. Os traumas psicológicos são sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causa imensa dor e sofrimento ao indivíduo, né? Então aí a gente vê que são problemas que as pessoas têm, mas que não é uma coisa impossível. É possível, sim, resolver esse problema. Causas dos traumas psicológicos, né? A maioria das pessoas considera que o trauma é gerado por situação em que a vida de alguém está sendo ameaçada, como por exemplo, um acidente de carro, um assalto, violência sexual, morte de alguém querido, entre outras coisas. É possível, né, recuperar e se libertar dos traumas. Os traumas são desencadeados de acordo com a situação vivida por indivíduo. Quando a pessoa experimenta uma situação traumática, seu cérebro entra em choque e assim ocorre o trauma psicológico, né? Mas é possível, né? A libertação, ser livre, né? É preciso ter um tratamento por igual. Tem que tratar o problema através da raiz do problema, tem que cortar a raiz do problema. Tem que ter um tratamento do corpo, da alma e do espírito. Não adianta nada tratar a alma e deixar o espírito. Não adianta nada tratar só o corpo e deixar a alma. Tem que tratar também
a mentalidade, uma mentalidade corrompida, uma mentalidade que não tem esperança, uma mente que acha que tem que viver sofrendo porque é um karma, que as pessoas pensam que Deus quer que ele sofra, Deus quer que ele passe fome, Deus quer que ele viva na miséria. Tem que ter o tratamento completo do corpo, da alma e do espírito. É um assunto que a gente não pode comentar agora sobre como tratar o corpo, a alma e espírito, mas que é possível, né? No momento a gente não vai falar desse assunto, mas é possível o tratamento completo. Esses três têm que ser livre de todo mal. É o corpo, a alma, o espírito. Tem que tratar por completo para ser livre da depressão, da solidão, traumas emocionais, traumas sentimentais, vários tipos, traumas psicológicos, porque as pessoas que têm traumas é através do seu cérebro que entra em choque, né? E aí gera aquele trauma. Ele, tipo de traumas psicológicos, né? Que são muitos. Os traumas psicológicos podem estar relacionados com a infância, né? Ou com o luto, com o falecimento, com desastres naturais, acidentes, abusos, guerra, relacionados e seus términos, né? Muitos maltratos, por exemplo, né? Acidentes, maltratos, abusos, traumas da infância, tudo isso daí, há solução sim. E na infância que muito de nossas experiências são consolidadas e fazem parte de nossa formação e referência. Porque a gente vê que as crianças muitas vezes começam a ter problema porque quando há separação do pai e da mãe, aí já começa a dar problema, porque o pai e a mãe, ou seja, as crianças, ela precisa ter o acompanhamento do pai e da mãe. Ter acompanhamento para que essas crianças não tenham problema quando chegar na idade adulta, né? Tais experiências são responsáveis por formar a personalidade do indivíduo, sua forma de vestir e agir. Devido a isso, um trauma na infância tem um enorme peso de longa vida, né? De longa da vida, e isso vai resultar em problema, com certeza. Abuso sexual, físico, emocional, negligência física e emocional, viver em um lar que ocorre maus tratos, violência, né? Viver em um lar que ocorre abuso de substâncias, sensação ou divórcio, né, dos pais, traumas por abuso sexual, né? É um trauma que pode ser produzido na infância, né? Como
violação, né? Tentativa de violação, violação ou violência sexual, incesto, abuso sexual infantil. Tudo isso dá problema e as pessoas crescem com a mentalidade transvertida, né? As pessoas crescem com problema, cheio de problema. E então isso daí gera um problema, né? Por isso tem muitas pessoas que sofrem, que precisa falar com um terapeuta, fazer uma consulta com um terapeuta, porque a maioria dos problemas é problemas emocionais, é problemas sentimentais, né? É problema da alma que é difícil resolver e nem médico não consegue resolver quando é um problema da alma ou problema do espírito. Tem que ter conhecimento e sabedoria de Deus, né? Sabedoria do Criador para poder indicar um tratamento para essas pessoas que vivem, né, com problemas do passado, né? Tem muitas pessoas que o problema delas são coisas que elas sofreram lá no passado, né? E por isso elas na idade adulta elas sofrem, elas sentem esse problema, né? Elas está com problema de depressão, de ansiedade, solidão, irritabilidade, né? Traumas por maltrato físico, psicológico. Trata-se de um trauma físico, psicológico, quando é exercida uma violência sobre o indivíduo, né? Por exemplo, espancamento, né? Tem muitos que sofrem ou sofreram, né? Espancamento, golpes, torturas, confinamento, bullying, né? Muitas crianças sofreram bullying, né? Nas escolas, né? Muito já contou a sua história que quando ia na escola sofria bullying. E isso daí a gente deve evitar de ficar bulinando as pessoas, né? Essa violência pode ser física ou psicológica. Em ambos casos se refere a maltratos, além dos danos físicos causados pela violência exercida à vítima, os danos psicológicos, tanto de natureza física como de natureza verbal, né? Quer dizer, sofre xingamento, né? Maltratos, as pessoas xingam, né? Por exemplo, problemas de agressão verbal, resultante em grave danos emocionais. Então dá problema, sentimento de medo, ansiedade, baixa autoestima, geralmente surge nestas situações, né? Então está aí, né? Os traumas são muitos, né? São situações que não há intenção, mas o indivíduo é colocado em risco. Por exemplo, os traumas através de acidente de carro, incêndio, furacão, terremoto, inundação, né? Quanta gente que já sofreu, né? Não somente os adultos, os mais velhos, né? As crianças também, muitas crianças
já sofreu, já passou por isso, né? Aonde dá enchente, né? Acidente, furacões, né? Tempestade, né? Traumas interpessoais, né? Tem muitos traumas. São eventos traumáticos que não podem ser previsto, né? E coloca a vida em risco e são provocados pelo ser humano, como por exemplo, roubo, sequestro, né? Pessoas que sofreu roubo, sequestro, atos terroristas, foram reféns. Tudo isso causa problema, né? Problema na humanidade, problema na família. E as pessoas ficam traumatizadas, né? Tem vários tipos de traumas, né? Vários tipos de traumas psicológicos em função da duração da situação, né? Tipos de traumas que as pessoas sofrem, né? Tem, por exemplo, trauma tipo 1, né, que refere a situação pontuais da vida que ocorrem eventos que produzem um forte impacto na vida do indivíduo. Algo que acontece, que aquilo mexe com o sentimento da pessoa, né? O trauma tipo 1, né? O trauma tipo 2 refere-se à situação que ocorre em pouco tempo e possui uma duração mais extensa, né? O trauma tipo 2, né? O trauma tipo 3 refere-se à situação repetida na infância que afeta o indivíduo com seus efeitos a longo prazo, né? Então tem vários tipos de trauma, né? Mas é possível superar os traumas sim, né? Tem que fazer um tratamento para as pessoas se libertar dos traumas, né? Como, por exemplo, os traumas emocionais, né? São vários tipos de trauma, né? Muita coisa que a gente podia falar, né? Mas não vai ser possível falar tudo, né? Aprenda a curar os traumas emocionais, né? O que é o trauma emocionais? A palavra trauma é utilizada em muito contexto distinto. Na física, por exemplo, um trauma pode ser químico, mecânico, térmico, pois a radiação ou elétrico. Em geral, esse termo se aplica à situação na qual dois objetos se chocam ou quando se exerce pressão sobre o outro, provocando a alteração de um deles ou de ambos, né? Ou de dois, né? Então está aí, né? Ao falar sobre o trauma emocional, porém o que observa é uma ligeira semelhança com o conceito físico. Qual a diferença entre o trauma, a fobia e o medo? Não sei se as pessoas, no momento em que está ouvindo essa palestra, mas eles podem refletir, né? Qual a diferença do trauma, por exemplo, fobia e medo? Então, entende-se que o conceito do trauma ou fobia e medo pode ser um pouco difícil para quem não tem estudo, né?
As pessoas não têm estudo aprofundado sobre psicologia. Por causa disso, acabamos cometendo alguns equívocos quando vamos falar sobre nossos sentimentos ou sobre o efeito das atuações que vivemos. Um trauma é uma situação que desencadeia sentimentos e pensamentos negativos, né? Persistente em uma pessoa, em vez de seguir a vida normalmente. Depois de uma situação, né, por exemplo, ela continua cultivando sensação ruim por causa do que vive. Um exemplo disso é alguém que foi assaltado e nunca mais teve coragem de andar sem companhia nas ruas, né? Então está aí, né? Então, quais são os tipos de traumas psicológicos mais comuns, né? Existem vários traumas, né? Dependendo do motivo pelo qual um relacionamento de longa data acabou. Essa situação pode ser processado na forma de um trauma, né? Acabou uma relação, né, de um casal que casou e depois se separou, pode gerar um trauma, né? Isso porque os envolvimentos futuros pode conter traços de insegurança, desconfiança, né? Baixa autoestima e dificuldade para construir laço, né? Dessa maneira se torna mais difícil voltar a se relacionar com outras pessoas, né? Então, a perda de ente querido, por exemplo, né? Os entes queridos, sobretudo, o mais próximo, são apoios importantes para uma pessoa. Quando ela se vê sem eles, pode se sentir desamparado, sozinho e deprimente, né? Não só no momento da perda, mas durante muitos outros anos, muitos anos, né? Então é isso aí. Aborto, né? A intenção de uma gravidez de forma inesperada pode resultar em um trauma para as pessoas, né? Então tem isso daí, por exemplo, né? Não para o pai do bebê, né? Mas para a mãe, né? Pode causar um trauma. O motivo disso é que ela pode dificultar tentativas futuras de engravidar, né? Além de gerar culpas, medos, vergonha, sensação de insuficiência. Por exemplo, acidente, assalto, sequestro, né? Tudo que eu estou falando é que eu estou repetindo, né? Estou repetindo tudo novamente, né? Mas está quase na hora da gente terminar também. Está quase chegando na hora, né? Então está aí, né? Os traumas, acidente, assalto, sequestro. Eu estou repetindo coisa que eu falei no começo, né? Violência sexual, mudanças marcantes, né? Testemunha de uma situação violenta. Eu já falei, eu estou repetindo algumas coisas, né? Nem tudo é trauma, né? O que caracteriza um trauma emocional é a permanência
de pensamentos e comportamentos negativos, em decorrência de um evento que uma pessoa sofreu, né? Porém, a maneira como uma situação afeta cada pessoa é muito particular. Então, nem tudo é trauma, né? Tem que O importante é as pessoas se recuperar, as pessoas ter saúde, as pessoas ter fé no Criador, vai ser liberto, sim, né? O Criador onipotente, onisciente, onipresente. Deixa eu ver aqui o sinal aqui. É, o sinal já está indicando que eu tenho que terminar, né? Senão vai demorar muito tempo eu falando. É possível que você já tenha passado por inúmeras situações, né, que você interpretou como traumática, né? Pense sobre algo que lhe aconteceu, o que fez com que você perdesse a vontade de realizar a atividade que envolve esse acontecimento, ou que causou medo e é, insegurança em você. Então, tem vários problemas, mas vamos vencer, né, com a fé, né? A fé de Abraão, o pensamento de Daniel, né? E assim por diante, né? Temos que vencer pela fé e acreditar que as pessoas podem sim vencer o trauma, vencer a solidão, vencer a ansiedade, vencer a compulsão, vencer os pensamentos maus e ter a vitória. Até a próxima oportunidade.